Olá, jovens! Sejam mais uma vez bem-vindas a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou escritor e vamos hoje a mais um vídeo aqui. Mas antes de tudo, um feliz ano novo para você que está aí do outro lado, que este novo ano seja realmente uma possibilidade de renovação para que você se torne a pessoa que você quer se tornar e conquiste os objetivos que você almeja na sua vida. E no vídeo de hoje, o vídeo de hoje tem muito a ver com este movimento meu, que é um movimento de estar constantemente me trabalhando para me tornar a pessoa que eu quero ser. Dentro deste movimento eu tenho alguns lugares da minha vida onde eu tenho foco de desenvolvimento, e um deles, que é talvez o mais recente, é o lugar da paternidade, é o lugar de pai. E essa reflexão toda que eu vou trazer para vocês hoje começou na leitura deste livro aqui, que é um livro que eu estou lendo desde novembro do ano passado, que é a minha tentativa de me tornar alguém melhor neste lugar, que é o lugar de ser pai. Hoje de manhã cedo eu estava lendo uma parte desse livro onde a autora ela fala sobre as birras que as crianças têm. Sobre muitas vezes quando a criança tem um mau comportamento, um comportamento inconveniente. E qual é o normal da nossa posição de pais? É repreender aquele mau comportamento. É botar de castigo, é brigar, é gritar às vezes quando a gente perde a paciência. E aí hoje ela propôs, na parte que eu li, algo bem importante. Que ela falou assim, é preciso que a gente construa uma relação de empatia com essa criança para que a gente consiga entender o que ela está sentindo que nem ela entende ainda e qual é a demanda dela que ela está tentando alcançar com aquele comportamento, mesmo que seja um comportamento inconveniente, mesmo que seja um comportamento, entre aspas, ruim. Isso me lembrou muito quando eu estudava lá na PNL, na Programação Neurolinguística, que os autores da PNL eles dizem o seguinte, que todo comportamento da gente tem uma intenção positiva. Toda vez que a gente faz algo, mesmo que esse algo seja interpretado como algo ruim para nós, existe uma intenção positiva por trás deste comportamento, que é a forma com a qual o nosso cérebro encontra de tentar alcançar essa intenção positiva. Dentro da PNL a gente tem algumas ferramentas para que a gente encontre novas possibilidades de parar um comportamento para manter, mesmo mantendo essa intenção positiva, mas isso não é algo que a gente consegue fazer com uma criança. Com a criança a gente precisa tentar acolher aquela manifestação, por mais irritante que seja, e eu confesso para vocês que isso é um trem difícil pra caramba. A vontade às vezes é de gritar, de botar de castigo, às vezes a vontade de bater, que dá mesmo, mas a gente não bate. Mas o movimento que ela propôs no livro foi que eu experimentei pouco tempo depois, algumas horas depois, e que eu vi uma diferença muito grande, é a gente parar e acolher aquilo que aquela criança está manifestando para entender o que há por trás daquela manifestação, daquele comportamento. Hoje aconteceu uma coisa comigo com o Bento, meu filho de 3 anos e meio. A gente estava brincando e aí ele fez algo durante a brincadeira que eu não gostei. E aí eu falei, não gostei do que você fez, eu fiquei muito triste com isso que você fez agora. E ele ainda não sabe lidar quando o pai ou a mãe, que são as referências dele, dizem para ele que não estão felizes com algo que ele fez. Foi interessante que imediatamente depois, ele começou a fazer algumas coisas que era perceptível que era uma provocação. Por que eu falo que era uma provocação? Eram coisas que ele já sabia que a gente não deixava ele fazer, que a gente considera erradas dentro de casa. E aí, o primeiro impulso é, vamos brigar com esse menino de novo já, para ele parar de fazer essas coisas erradas. E aí, ao invés de brigar com ele e repreender por ele estar fazendo aquelas coisas erradas, eu fiz o que a autora propôs aqui. Eu fui questionar para ele por que ele estava fazendo aquilo.
E aí, como ele ainda não sabe articular internamente aquilo que sente e a conexão daquilo que sente com aquilo que ele está fazendo, ele só falou assim, é porque eu gosto de fazer coisas erradas. E aí o que eu fiz no meu lugar de pai e terapeuta um pouquinho, que ser terapeuta ajuda nesses momentos. Eu comecei a levantar possibilidades para que ele me dissesse do que ele estava precisando. O que ele queria com aquele comportamento errado que ele disse que estava gostando de fazer coisas erradas. E aí, num dado momento, entre tantas possibilidades que eu levantei para ele, eu perguntei assim, você está querendo um abraço e um beijinho? Você está carente? Aí ele veio pro meu colo, já com a guarda totalmente baixa, e ele falou assim, eu só quero um abraço e um beijinho, que eu tô carente. Percebe só o movimento que aconteceu durante esse curto espaço de tempo dentro dessa relação. Quando eu falei para ele que eu estava triste com aquilo que ele tinha feito durante a brincadeira, para uma criança que ainda não sabe elaborar sobre este movimento, talvez ele tenha se sentido não pertencente a partir daquele momento. Porque houve, mesmo que sutil, uma reprovação. Não foi uma repreensão, mas foi uma reprovação porque eu manifestei o que eu tinha sentido com como ele se comportou. É normal, quando alguma pessoa se sente excluída, ela fazer de tudo para se reinserir dentro de um ambiente. Mesmo que essa reinserção seja uma reinserção traumática, através de uma briga. É muitas vezes este comportamento que a gente vê em crianças, quando elas já não conseguem mais ter a atenção que elas gostariam, quando elas não conseguem mais ter o afeto que elas gostariam, elas preferem ter a atenção por meio da briga do que ficar sem atenção nenhuma. Existe ali um profundo medo de ser esquecido, um profundo medo de ser rejeitado, de não ser visto. Então, entre o não ser visto e o ser visto como ruim, é melhor ser visto como ruim do que o não ser visto. E tudo muda quando a gente começa a questionar para essa criança o que ela está sentindo. E na maioria das vezes ela não vai saber dizer para a gente o que ela está sentindo. Porque talvez ela nem tenha consciência do que ela está sentindo. Por isso a importância da gente ficar levantando possibilidades para que a criança consiga enxergar algo que é o que ela está sentindo e que ela está demandando naquele momento. Talvez ele demandasse algo que eu não pudesse dar para ele. Aí a gente ia ter que abrir um outro parêntese, que é o movimento onde ele iria precisar lidar com a frustração de não ter algo que ele gostaria naquele momento. Que talvez isso seja tema para um outro vídeo. Só que como estava ao alcance dele naquele momento o que ele queria, eu dei para ele e até falei para ele, olha, quando você precisar de um abraço, de um beijinho, você vira para mim e fala para mim que é isso que você quer que eu te dou. Não precisa fazer coisa errada para chamar atenção. Você pode me falar o que você quer, que se tiver ao meu alcance, eu vou te dar. E aí, refletindo mais um pouquinho sobre este assunto, de qual a intenção positiva que existia por trás daquele comportamento dele, que era um comportamento de confronto, eu chego à reflexão dos nossos próprios movimentos, nós já adultos. Porque apesar de já estarmos com a idade adulta, nós não temos ainda a maturidade de um adulto. Muitos dos nossos comportamentos que a gente sabe que é prejudicial para a gente e continua fazendo, ele também está atrelado a uma intenção positiva que existe por trás dele e que muitas vezes, assim como meu filho de 3 anos, a gente ainda não tem consciência do porquê que a gente insiste em fazer aquela coisa daquela forma, mesmo sendo prejudicial para a gente em muitos momentos. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje como questionamento, além dos pais que já ouviram isso e provavelmente já estão pensando em tentar entender o que se passa dentro daquela criança e qual é a demanda que ela está tendo, mas a gente também precisa fazer este questionamento com a criança que vive dentro da gente. O que essa criança que vive dentro de você está demandando que de alguma forma ela está levando o seu comportamento para um comportamento infantil que está causando muito dano na sua vida. A gente tem uma tendência, principalmente nessa época de começo de ano,
de ficar tentando mudar nosso comportamento de uma vez, né? A partir do dia 1º eu não vou mais comer doce. A partir do dia 1º um amigo meu disse para mim hoje. A partir do dia 1º eu não vou mais beber. E percebe que um comportamento que a gente tem feito ao longo da vida, ele não está sendo feito à toa. Existe uma tentativa de suprir uma demanda interna que muitas vezes está oculta dentro deste comportamento. E aí o que acontece? Enquanto a gente não entende qual é essa demanda reprimida que está nos levando a praticar certos atos, não adianta a gente simplesmente cortar aquele comportamento. É preciso entender qual é essa demanda reprimida, elaborar se essa demanda reprimida é realmente possível de ser realizada, porque caso ela seja possível de ser realizada, a gente precisa se questionar sobre outras tantas formas de realizar essa demanda sem ter o prejuízo que estamos tendo. E caso ela não seja possível de ser realizada, aí a gente vai ter que ir para outra etapa, que é a etapa da frustração. De lidar com essa frustração, de ter uma demanda reprimida que nunca vai ser realizada. Normalmente essa demanda reprimida, que talvez nunca vai ser realizada, ela vem de uma criança interior em busca do amor de um pai, em busca de um amor de uma mãe, que acaba sendo transferido para outros amores durante a vida, que às vezes vai sendo direcionado para vícios, para compulsões, na tentativa de preencher algo interno que não se pode mais ser preenchido. Aí, no lugar da frustração, a gente vai precisar lidar com essa dor que existe aí dentro. A gente vai precisar realmente chorar, colocar para fora toda a dor que se sente. Talvez a gente continue tendo comportamentos prejudiciais à nossa existência, porque a gente não quer assumir que dói tanto, ter uma demanda reprimida que nunca vai ser realizada. Vai chegar o dia que meu filho vai precisar lidar com demandas reprimidas que não vão ser realizadas. Haverão momentos onde ele vai me pedir algumas coisas e eu não vou poder fazer por ele. E nesse dia, é bom que ele tenha tido o acolhimento das demandas possíveis, para que ele tenha suporte emocional para saber lidar com aquilo que não é mais possível. Talvez na sua construção você não tenha tido essa construção de uma base emocional sólida que te impossibilitou hoje de estar num lugar estruturado para olhar para a sua frustração e saber conviver com essa frustração. Então talvez você vá precisar sim fazer um trabalho interno para construir essa base, para depois aprender a lidar com todas essas frustrações que a vida naturalmente dá para a gente. Afinal de contas, a gente não vive num conto de fadas da Disney. Então a vida não vai ser sempre do jeito que a gente quer. E talvez você faça como o Bento fez num vídeo que eu postei no Instagram no ano passado. Eu estava conversando com ele, falando para ele que a vida não era sempre do jeito que a gente quer, e ele começou a chorar e falar: essa vida está errada. Talvez seja esse o movimento que você está, olhando para a vida, dizendo que ela está errada, esperando que ela mude para que você seja feliz, finalmente. Mas talvez é você quem precisa mudar, e essa mudança começa do acolhimento daquilo que está aí dentro, da sua dor, das suas demandas, das suas necessidades, da realização daquilo que é possível e da vivência da frustração e da desistência daquilo que não é mais possível. Assim a gente se torna livre para ir em frente na vida. Espero que vocês tenham compreendido e até um próximo vídeo. Já fui.